Fala Descomplicado, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo trazendo conteúdo sobre gestão, sobre melhoria, para você melhorar os seus resultados. Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho de como o PDCA, o ciclo PDCA, pode melhorar os resultados das organizações, independente de serem públicas ou privadas. Todo o conceito que a gente está trazendo aqui é possível ser implantado em qualquer tipo de organização, tá certo? Inclusive, organizações não governamentais também. Gestão cabe para tudo. Bom, gente, então, antes de tudo, algumas pessoas que acompanharam as nossas aulas anteriores vão entender, mas outras que estão começando agora nesse vídeo, é muito importante que eu passe para vocês o que é PDCA. Quem é da área de administração, da gestão, talvez já tenha conhecido, mas quem não, é muito importante. Se você não souber o que é PDCA, você não sabe o que é gestão. Eu costumo comparar uma coisa, na verdade eu digo que eles são iguais. Para mim, gestão é PDCA, PDCA é gestão. Então vamos lá. Tá, Adriana, o que é PDCA? Eu vou usar aqui o PDCA, um método. Método é uma palavra que vem do grego, que se você estudar a origem dela, significa meta mais odos. Odos significa caminho e meta significa meta ou além de. Então, quando você fala o método, é como se fosse um caminho além do caminho, ou seja, o caminho para você alcançar a meta. Tudo aquilo que está fora do seu caminho, que está fora do seu, vamos dizer assim, da sua rota, que está mais à frente de você, a gente chama de meta, aquilo que você quer alcançar. Então, o método nada mais é do que o caminho para a meta. Então, é importante esse conceito porque o PDCA te ajuda a você alcançar suas metas. Oxe, como? Vou te mostrar. É o seguinte, vamos começar pelo P. O P, do inglês plan, significa planejamento. Gente, essa fase de planejamento é essencial para qualquer tipo de organização. Para você montar um planejamento, você precisa, primeiro, ter uma meta, ter itens de controle, certo? E você precisa trabalhar em equipe. Então, vamos dizer que eu sou a gestora de uma área de vendas de uma empresa qualquer, tá? Vamos dizer uma construtora que venda casas. Então, eu sou a gestora, eu quero fazer o planejamento do meu setor. E aí, para que eu possa elaborar esse planejamento, eu vou ter que trazer uma meta. Vamos dizer que eu tenho uma meta anual de vender 1 milhão em casas. Uma meta que é mensal, só casarão, tá? Qual vai ser o meu item de controle? O meu item de controle vai ser o número de casas vendidas. E por que trabalho em equipe? Porque, gente, não se faz planejamento sem sua equipe. Se eu tenho uma equipe de 10 vendedores, eu tenho que reunir todo mundo e dizer que no planejamento estratégico da empresa, para que a empresa consiga sobreviver, a gente precisa ter esse faturamento de 1 milhão mensal, ou seja, 12 milhões anual, tá? E aí, isso aqui não tem muita flexibilidade. A gente vai ter que construir junto qual é o caminho, quais são as ações que a gente vai ter que trilhar juntos para alcançar esse resultado. Então, por exemplo, as ações podem ser dividir a equipe do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Vamos dizer que eu tenha aí, consiga vender nessas 3 regiões do Brasil. E aí, vamos botar aqui mais uma região, Sudeste. Aqui eu já pego essa minha meta e já divido por 4. E aí fica 250 para cada uma. E aí eu vou discutindo com minha equipe as formas de alcançar essa meta, beleza? Então a gente vai construir junto. Todo planejamento que vem de um gestor que não passa pela equipe é ruim, porque a equipe está na operação, a equipe está no dia a dia, sabe as dificuldades. E é importante que essas dificuldades sejam pontuadas. Bom, vamos para a próxima etapa do ciclo PDCA. Do significa execução. Executar. Bom, você já tem sua meta lá de 1 milhão, certo? E você vai ter que correr atrás, é o momento de você executar propriamente dita tarefa e você mensurar, atenção, mensurar os seus resultados. Você precisa ter um sistema que pode ser informatizado ou não, mas hoje em dia, trabalhar sem sistema informatizado, você está para trás do mercado. Então, você precisa ter ali seu tabletzinho com as informações de venda, quais foram os clientes que você conseguiu vender a casa, qual é o perfil do cliente, quais foram as dificuldades, quais foram as táticas que você utilizou, que você conseguiu vender melhor. E você mensurar tanto a parte qualitativa quanto a parte quantitativa.
quanto é que de fato você conseguiu vender, você responsável pelo, você que era um vendedor regional. Sua meta era 250, será que você conseguiu 250? Não, consegui 230. Opa, teve um gap aí. Beleza, mas você mensurou, essa era a sua responsabilidade. Passou a etapa da execução, vamos para a etapa do check, do inglês, check. Significa checagem ou verificação. Ah, Adriana, então eu fui lá, vendi minhas 230 casas, tinha que vender 250 e aí eu fiz o momento da verificação, que foi quando eu observei que a meta era 250 e eu obtive 230 e tive essa diferença aí de 20 mil reais de diferença, ou seja, isso vai dar problema. E aí, na outra fase, que é a fase da ação, ou action, ação, não é que você vai agir, porque você já agiu, no caso, executar a ação. Você vai agir para tratar o desvio de resultado. Então, se você já observou que dos 250 mil reais que você tinha que vender, você vendeu 230. Aqui existia um gap de 20 mil. É nessa fase que você vai estratificar o problema. Gente, é impressionante como a gente não sabe fazer isso. É impressionante no dia a dia das empresas. Bom, e aí, isso aqui é o meu problema. E aí eu já entro num outro tópico que é o que é problema dentro das organizações. Bom, pessoal, então, vamos para o conceito de problema. Problema é todo aquele resultado indesejável que apareceu na sua empresa, na sua organização. Então, o problema, ele tem dois tipos. Ele pode ser o problema bom ou o problema ruim. Oxe, Adriane, tem problema bom? É, tem. Problema bom é aquele que é gerado pelo seu gestor. Ou seja, você tinha lá uma meta, como eu falei inicialmente lá no exemplo, de vender 250 mil em casas por mês. E aí essa meta vem sendo batida todos os meses, não se tem mais desafio. Sua equipe já sabe como fazer, já caiu ali num nível, até numa área de conforto, e sua empresa está simplesmente num patamar linear. Isso não pode acontecer. As empresas que começam a alcançar muito suas metas, essas metas precisam ser revistas, senão você sempre vai ficar naquele mesmo ponto e nunca vai evoluir em termos de resultado, em termos de faturamento, em termos financeiros. Então, como eu estava falando, um problema bom é aquele que é criado pelo gestor. Então, esqueça aquela meta de 250 mil por região do Brasil. Você agora vai ter uma meta de 300 mil. Isso é um problema bom, certo? E agora vamos para o problema ruim. O problema ruim é aquele advindo de um desvio da operação. O que é isso, Adriana? Desvio da operação é tudo aquilo que, por, vamos dizer assim, ineficiência acontece. Exemplo, eu tenho uma meta de ter um custo com energia na minha empresa de R$1.000, certo? Então, todo mês ali, no máximo, tem que ser R$1.000, não pode passar disso. E aí, tem mês que dá 900, tem mês que dá 800, e teve um mês que deu 1.200. Isso é um problema ruim. Ah, Adriana, por que deu 1.200? Aí é quando a gente vem falar das ferramentas de investigação ou ferramentas de análise do problema. Uma das ferramentas muito conhecidas é o diagrama de Ishikawa ou diagrama espinha de peixe, que nele a gente consegue levantar os principais motivos desse desvio de operação. Esse aumento aqui da energia pode ter sido por uma ineficiência da operação, por exemplo, alguma máquina quebrou e aí para eu conseguir não deixar de produzir, eu passei a madrugada produzindo, enfim, para que as duas máquinas que eu tinha só ficou uma funcionando e era uma máquina mais antiga que gastava mais energia, enfim. Isso a gente só vai saber usando as ferramentas de estratificação de problema que a gente da Voar também tem expertise nisso e utiliza nas empresas quando a gente vai. Ok? Então, pessoal, é isso. O PDCA, ele consegue realmente transformar a gestão das empresas, como vocês puderam observar, através desses exemplos que eu falei, com planejamento, execução, acompanhando o resultado e tratando também com algumas ferramentas de melhoria. E para finalizar esse vídeo, eu queria deixar uma frase aqui, que é do Philip Crosby, que ele diz o seguinte:
Mais arriscado do que mudar é continuar no mesmo lugar. Ou seja, se você não muda, você já está para trás, você já está atrás do mercado. Então busque sempre se capacitar, busque sempre correr atrás de novos objetivos, trace novas metas. Se você não sabe traçar meta, não sabe por onde começar, entre em contato com a gente, vamos mudar essa gestão, que eu tenho certeza que você vai ficar mais satisfeito, com seus clientes mais felizes e eles sim vão escolher você na hora de comprar o produto ou serviço. E caso você seja um servidor público e você trabalhe no dia a dia e não acredite que isso pode mudar a sua realidade, sim, isso pode mudar. Só basta você ter conhecimento e aplicar as ferramentas corretas. Beleza, pessoal? Até a próxima!